Colocaram a Dilma na Casa Branca. Não, você não ouviu errado. Foi essa a reação nas mesas de operação quando Trump, o suposto bastião do livre mercado, declarou que Wall Street não pode comandar a economia americana. E se isso já soa como heresia liberal, espere até ver a sequência de eventos. Primeiro, Trump impôs 54% de tarifa sobre produtos chineses. A China, obviamente, não abaixou a cabeça e respondeu. Trump, então, aumentou mais 50%, num movimento que mais parecia briga de recreio do primário. E quando o mundo esperava que os adultos voltassem para a sala, ele taxou em 104%. 104%. Sem gaguejar, sem rir, sem pedir desculpas. Se fosse o Evo Morales anunciando isso, a CNBC já estaria falando em expropriação iminente. Se fosse o Lula, diriam que a Venezuela venceu. Mas, quando é o Trump, o discurso muda. Estratégia de negociação, pragmatismo americano, liderança firme. Pois bem, Trump é louco ou visionário? Um protecionista travestido de liberal? Um jogador de pôquer que blefa com a economia global? Ou um incendiário com pose de bombeiro? Aqui não tem vaca sagrada, nem dogma intocável. Aqui o comentário é livre, onde a liberdade de pensar vem antes da vontade de agradar. O mais curioso nessa história toda não é o número, é o roteiro. Trump não anunciou 104% de uma vez. Ele foi subindo como alguém que testa a temperatura da água antes de mergulhar. Primeiro, 54%, a China respondeu. Depois, mais 50%, a China respondeu de novo. Briga de criança. Resultado? Um cabo de guerra tarifário com a sutileza de uma briga de jardim de infância. Você começou? Não, você é quem retalhou primeiro. Então, 104% de tarifas sobre carros chineses. E mais, ameaça de expandir para outros setores. Mas isso não é só protecionismo. Isso é estratégia de guerra comercial com perfume de teoria dos jogos. Trump sabe jogar. Ele cria pânico, espera o mercado sangrar e então aparece com a proposta de negociação razoável. Os mercados até agradecem, as bolsas sobem, os investidores respiram e parte da imprensa americana diz: Trump está jogando xadrez 4D. Mas quem trabalha na economia real, quem depende de peças, insumos, cadeias globais, não vê xadrez nenhum, vê um cara chutando a mesa do jogo. Empresas seguram investimentos, fábricas pausam produção. Produtores agrícolas americanos perdem mercado e a tal reindustrialização americana vira o sonho americano ao contrário, perdido entre tarifas e incertezas que irão durar sabe-se lá quanto tempo. Em meio ao caos, Trump solta a justificativa tirada direto do manual populista. As tarifas vão ajudar a reduzir a dívida pública. É o tipo de frase que você espera ouvir no grupo de zap da família, não no salão oval. Mas vamos dar o benefício da dúvida e fazer as contas. Tarifas são um imposto, sim. Geram arrecadação? Também. Mas o que entra com uma mão sai com a outra carregada de juros, inflação e desaceleração econômica no colo. Especialistas de todas as linhas, sim, até os mais patrióticos, não encontraram um único cálculo sério que sustente essa tese. A arrecadação com tarifas é ínfima diante do tamanho da dívida americana. E o pior, ao encarecer produtos, as tarifas alimentam a inflação, o que obriga o Fed a subir os juros. Juros altos é igual dívida mais cara. Exatamente o oposto do que o Trump prometeu. Ou seja, a política que ele diz usar para pagar a dívida pode justamente aumentar a dívida. É como dizer que vai apagar o incêndio da cozinha jogando gasolina porque o fogo ainda está pequeno.
O mundo aprendeu uma coisa desde 2008. Quando os Estados Unidos fazem besteira e em escala macroeconômica, ninguém sai ileso. E as tarifas de Trump não são exceção. Investidores estão fugindo dos títulos americanos. A curva de juros deu sinais de alerta. A confiança do bom e velho tesouro americano, aquele papel que o planeta inteiro tratava como cofre seguro, foi abalada. O Washington Post falou em uma venda massiva de bonds. Mr. Bond. James Bond. Não James Bond, e sim os valiosos títulos do Tesouro Americano. Quando os investidores vendem estes títulos, é sinal de que nem o cofre mais seguro do planeta está transmitindo confiança. Os analistas dizem que Trump está ameaçando a credibilidade fiscal dos Estados Unidos. E o Fed, o Fed tenta parecer calmo, mas todo mundo sabe que o termômetro já quebrou. A mensagem que fica para o mundo é simples: se até os Estados Unidos estão brincando com a estabilidade monetária, por que a gente não pode? Resultado: queda no preço das commodities, congelamento de investimentos globais, risco de recessão em países que nem entraram na briga. E o mais irônico, o Brasil pode até lucrar com isso. Com os Estados Unidos e a China se estrangulando, o agronegócio brasileiro, por exemplo, pode ocupar alguns mercados. Mas isso é igual herdar uma casa depois do furacão. Até vale, mas o telhado já voou, a estrutura está trincada, a vaca passou mugindo em direção à Via Láctea. E ninguém sabe se o chão ainda segura. E bem, sempre tem alguém que comenta: engraçado, quando Trump taxa em 104%, sai em tudo quanto é jornal. Mas o papai Lula também mete a tarifa e ninguém fala nada. Bem, é aí que vem aquela dúvida existencial. Será que estamos sendo injustiçados? A resposta é curta: não. A verdade é que as tarifas brasileiras são irrelevantes no contexto global. Nossa economia é pequena, nosso comércio exterior é concentrado e a escala das tarifas aqui é de 10% para proteger meia dúzia de indústrias ineficientes. Já os Estados Unidos, estamos falando da maior economia do planeta, o maior importador, o maior exportador, o coração do sistema financeiro internacional. Quando os Estados Unidos impõem uma tarifa, o planeta inteiro treme. Cargas mudam a rota, contratos são revistos, países retalham, empresas desistem de investir. Além disso, há a magnitude. Trump não colocou 10% sobre o papel higiênico da Bolívia. Ele meteu 50%, depois 54%, 104% sobre os produtos da China, a segunda maior economia do mundo. O Brasil só é ruído local, afeta apenas nós brasileiros. O que o Trump faz é barulho sísmico. E tem mais: quando o Brasil taxa, o mundo dá risada ou ignora. Quando os Estados Unidos taxam, o mundo entra em guerra comercial. Então, não estamos sendo tratados com 2 pesos e 2 medidas. É que o nosso peso no comércio global é o menor do que a nossa autoestima gostaria. Essa é a verdade. Não é complexo de vira-lata, nem também síndrome de grandeza. É apenas a realidade do Brasil e de seu povo sofrido. Donald Trump foi eleito com o selo do livre mercado, bilionário, empresário, ícone de sucesso americano, aquele que supostamente ia tirar o governo das costas do povo. Pois bem, hoje é ele quem coloca o governo no meio do comércio internacional, como o mais estatizante dos bolivarianos. Fala contra o intervencionismo, mas decide quais produtos vão ou não circular. Promete desregulamentar, mas desenha a economia com decreto e tarifa. E a cereja do bolo?
Quando a imprensa pergunta por que ele está fazendo isso, Trump responde: Wall Street não pode comandar a economia americana. A frase poderia ter saído da boca da Dilma ou de qualquer discurso chavista de 2007. O homem que deveria ser o defensor do mercado vira o primeiro a desconfiar dele. E ainda tem liberal aplaudindo. Gente que quando ouve a palavra subsídio no Brasil tem crise de pelanca e o olho até treme para xingar muito no Twitter. Mas quando o Trump taxa em 104%, chama de estratégia de soberania. O que aconteceu com o velho discurso da liberdade econômica? Foi parar na gaveta, ao lado do NAFTA, dos acordos multilaterais e da lógica fiscal? Porque no fim das contas, Trump não é um liberal. Trump é um nacionalista econômico com discurso de empresário, um jogador populista que sabe falar a língua do povo, mesmo quando está jogando o povo contra o próprio bolso. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Trump não é burro, muito pelo contrário. Enquanto o mercado entrava em pânico com as tarifas, enquanto os investidores corriam para todos os lados em desespero, Trump estava comprando, literalmente. Ele disse que era um ótimo momento para comprar. E ele estava certo. Colocou dinheiro no bolso. E enquanto gritava contra a China em público, nos bastidores, já conversava com Xi Jinping. Um teatro? Sem dúvida. Mas um teatro com bilheteria milionária. Ele criou o problema, ele vendeu a crise, ele sugeriu a solução e ele lucrou no caminho todo. Então vamos lá. Louco? Depende do ponto de vista. Visionário? Talvez. Cínico, estrategista, jogador? Com certeza. Trump joga como poucos, mas o jogo dele tem custos e os pagadores são sempre os peões. Colocar tarifas é fácil, difícil é retirar. Muitas das tarifas impostas por Trump continuaram no governo Biden, porque tarifa no mundo real vira interesse, vira pressão, vira chantagem política. Quando você protege um setor com tarifa, você cria um viciado e depois tentar tirar a muleta vira motivo de protesto. Milton Friedman já dizia: nada é mais permanente do que um programa temporário do governo. E ele estava certo. Trump vendeu como solução temporária. Biden herdou como realidade permanente. No fim, a herança de Trump não está só nas manchetes, está na estrutura. E mesmo quem o critica acaba convivendo com o que ele criou. Os empresários que pararam de investir, os trabalhadores que perderam acesso a insumos, o mundo que treme toda vez que ele decide jogar mais uma rodada de blefe tarifário. E no fim, voltamos à pergunta que lançamos no início. Trump é um lunático com megafone ou um mestre da manipulação? Talvez os dois, talvez nenhum. Talvez só mais um político que entendeu que, no fim das contas, narrativa vale mais que teoria econômica. E você? O que acha disso tudo? Trump é louco ou um visionário? Comenta aí pra gente. E se gostou, curte, compartilha ou taxa esse vídeo em 104%.